Pensa só, quando a gente manda um Pix, os dados chegam lá no destino sem que ninguém no meio do caminho consiga bisbilhotar. Ou quando um site mostra aquele cadeado de segurança, né? A senha do Wi-Fi da padaria não vai ser roubada. Isso aí não é mágica, não. É criptografia. É a arquitetura invisível que está por trás de quase tudo no nosso mundo digital. E hoje a gente vai desvendar juntos como é que ela funciona. Ok, vamos mergulhar nisso. No fundo, a criptografia tenta responder a 3 perguntas que são fundamentais. Primeira, como a gente garante que uma mensagem continue secreta? Segunda, como ter certeza de que ninguém alterou essa mensagem no caminho? E terceira, como a gente sabe de fato quem foi que enviou? A criptografia existe para dar uma resposta sólida para cada uma dessas perguntas. E as respostas para essas perguntas formam o que a gente pode chamar de as 3 promessas da criptografia. São basicamente os 3 pilares que sustentam toda a confiança que a gente deposita nas nossas comunicações e transações pela internet. E olha, com umas analogias bem simples, tudo fica mais claro. A confidencialidade é como trancar a informação dentro de um cofre. Só quem tem a chave abre. A integridade é tipo aquele lacre de segurança de um pote de remédio. Se alguém violar, dá para ver na hora. E a autenticidade? Bom, ela funciona como uma assinatura com firma reconhecida, só que digital e infinitamente mais segura. Mas para cumprir essas promessas todas, a criptografia usa principalmente 2 métodos diferentes. E a grande diferença entre eles está no tipo de chave que cada um usa. Vamos ver como é que isso se desenrola. De um lado, a gente tem a criptografia simétrica. Ela usa uma única chave, que é compartilhada, e é absurdamente rápida, perfeita para criptografar uma quantidade enorme de dados. Já do outro lado, tem a assimétrica, que usa um par de chaves, uma pública, que todo mundo pode ver, e uma privada, que é o seu segredo. Ela é mais lenta, mas é genial para trocar segredos de forma segura e para criar assinaturas digitais que são incontestáveis. Essa analogia da caixa de correio é simplesmente perfeita. Pensa bem, qualquer pessoa pode ir lá e colocar uma carta na fresta, certo? Essa fresta é a chave pública. Agora, para ler as cartas que estão lá dentro, só o dono, que tem a chave que abre a caixa, consegue. Essa é a chave privada, simples e brilhante. Beleza. Além das chaves, tem uma outra ferramenta que é crucial no arsenal da criptografia, usada principalmente para garantir a integridade das coisas, o tal do hashing. O hashing é como se fosse uma impressão digital dos dados. Ele pega qualquer informação, pode ser um textinho ou um arquivo gigante, e transforma numa sequência de letras e números única e de tamanho fixo. Mas o pulo do gato é o seguinte, é uma via de mão única. A partir desse resumo, desse hash, é impossível fazer o caminho de volta e descobrir qual era o dado original. Olha só esse exemplo. Usando um algoritmo famoso, o SHA-256, a frase criptografia é fascinante, com o C maiúsculo, gera esse hash específico aí que termina em D9E1. Guardou? Agora, presta atenção no que acontece se a gente mudar um único, mísero detalhe. O C virou minúsculo. O resultado, um hash completamente diferente. Nada a ver com o anterior. Essa mudança radical por causa de uma alteração mínima tem nome. É o efeito avalanche. É isso que torna o hash uma ferramenta tão poderosa para verificar se algo foi alterado. Então, como é que os sistemas de hoje em dia pegam todas essas ferramentas e combinam para dar para a gente tanto o segredo quanto a integridade, tudo ao mesmo tempo e de um jeito seguro? O AES é tipo o motor V8 da criptografia simétrica. É super potente. Mas um motor sozinho não é um carro, né? Sozinho, ele só sabe criptografar um bloquinho de dados. Para lidar com mensagens de verdade, como um e-mail inteiro, ele precisa de um modo de operação, que basicamente ensina ele a lidar com dados mais longos. E para isso tudo funcionar direito, a gente precisa de um componente crítico, o nonce. A sigla já diz tudo, significa número usado uma única vez. E aqui a regra é absoluta, é a regra de ouro. Um nonce nunca mais, nunca mesmo pode ser reutilizado com a mesma chave de criptografia. Essa frase aqui resume o perigo de forma perfeita. Reutilizar um nonce com a mesma chave em modos de operação modernos, como o AES-GCM, pode simplesmente destruir toda a segurança da comunicação. Acabou. É um erro catastrófico que não te dá um aviso, só dá prejuízo. Para evitar erros assim, os padrões modernos evoluíram, claro. Um MAC, ou Código de Autenticação de Mensagem, ele só lacra a mensagem, só garante a integridade. Mas o padrão ouro hoje em dia é o AEAD. Ele faz tudo de uma vez só. Ele tranca e lacra no mesmo movimento, o que reduz drasticamente a chance de alguém implementar errado e fazer besteira. Mas e se for preciso fazer essa combinação de criptografar e autenticar na mão, separado? Bom, aí existe um padrão clássico e super seguro, conhecido como Encrypt Then MAC,
Ou seja, criptografe e depois autentique. E aqui, a ordem dos fatores altera, e muito, o produto. É crucial. Primeiro, a mensagem é trancada com a criptografia. Depois, um selo de autenticação, o MAC, é criado em cima do texto já criptografado. E o mais importante de tudo, quem recebe a mensagem tem que, primeiro, verificar se o selo está intacto. Se estiver tudo certo com o selo, só aí a mensagem pode ser aberta. A moral da história é: nunca tente decifrar algo que ainda não foi verificado. Certo, muita teoria, né? Mas como é que todas essas peças se juntam no mundo real? Vamos dar uma olhada em algo que a gente vê todo santo dia, aquele cadeadinho que aparece no navegador que indica uma conexão segura, o famoso TLS. O que acontece ali é um aperto de mãos digital, um handshake. Primeiro, o navegador e o site usam a criptografia assimétrica, aquela mais lenta, só para conseguir combinar um segredo e gerar as chaves daquela sessão. Segundo, o site usa a assinatura digital para provar: olha, sou eu mesmo. E a partir daí, meu amigo, toda a comunicação passa a ser protegida com AEAD, a criptografia assimétrica rápida, garantindo que tudo viaje trancado e lacrado. E é interessante notar que no mundo do blockchain, essas mesmas ferramentas são usadas com um objetivo um pouco diferente. Lá, o foco não é o segredo, afinal as transações são públicas. O objetivo principal é usar os hashes e as assinaturas digitais para garantir a integridade daquele livro-razão e para provar, sem nenhuma sombra de dúvida, quem foi que autorizou cada transação. A criptografia é, na verdade, um campo de batalha que está em constante evolução. É uma corrida armamentista. E isso nos leva a uma pergunta final, que fica no ar. Com o poder dos computadores crescendo sem parar e novas ameaças como os computadores quânticos batendo na porta, ameaças que podem quebrar muitos dos métodos que a gente usa hoje, como é que vai ser a próxima geração de cofres, selos e assinaturas digitais? O desafio continua.